Olá, sejam bem-vindos ao Momento Saúde, o seu momento. Eu sou o Dr. Jairo Assunção, atuo em Americana, atendendo em psiquiatria clínica, e hoje temos como tema depressão e atividade física. É um prazer ter de volta o nosso amigo, proprietário da academia Aquafit, Márcio. Márcio, vamos falar um pouco sobre depressão e o que as pessoas deprimidas podem ter de orientações no sentido de partir para uma atividade física. Então, a primeira pergunta que eu tenho é, uma pessoa deprimida, depressiva, em tratamento, ela pode fazer alguma atividade física? Boa tarde, Dr. Jairo. É um prazer retornar aqui para esse bate-papo com você e falar desse assunto tão importante, que é a depressão, algo tão comentado nos dias de hoje, não é mesmo? Mas a atividade física, ela é um grande aliado para um tratamento de depressão, porque é comum a pessoa com depressão, ela ficar mais introvertida, ela querer se afastar do mundo, se afastar das pessoas, e a atividade física, ela pode trazer algumas alterações importantes, alterações químicas, trazer o convívio social, que é importante para que a pessoa possa resgatar coisas importantes na sua vida, e a atividade física, ela traz um autocontrole, um autoconhecimento, autoestima, coisas que são importantes para uma pessoa que precisa desse cuidado. E dentre as modalidades esportivas, tem modalidades que têm características importantes para qualquer tipo de pessoa. Então eu digo que a atividade física é fundamental para o bem-estar. E uma pessoa que está depressiva, a primeira coisa que ela precisa fazer é o quê? É se gostar mais, se valorizar mais, e a atividade física tem isso como premissa. Muito bem. Voltando à questão da depressão e poder fazer alguma atividade física, no caso, a gente tem duas situações. Uma, a pessoa estar fazendo uma atividade física e, logicamente, ela está prevenindo de ter algum tipo de doença, no caso, até uma depressão, não é? Então, já seria uma conduta preventiva. No caso, a pessoa já está em tratamento, já está fazendo uso da medicação, existe algum cuidado, mesmo ela tendo o uso da medicação, ela poder ter atividade física? Muito boa pergunta. Bom, o ideal realmente seria trabalhar na prevenção. Algumas pessoas já sabem que tem históricos familiares de pessoas com quadro de depressão. Às vezes a pessoa está numa carga de trabalho ou então numa situação de doença, alguma carga emocional muito grande que pode levar a vir a ter depressão. Então, se a pessoa puder prevenir, seria o ideal, seria a melhor situação. Porque é muito mais fácil você cuidar da saúde. Mas se a pessoa não se cuidou e veio a ter a depressão, eu acredito que em qualquer momento do tratamento ela pode fazer atividade física, desde que ela seja bem orientada. Então, numa proposta de atividade física, o professor vai ter uma longa conversa com esse aluno para saber como é que ele está, como ele está emocionalmente, como está fisicamente, a interação dele com a modalidade esportiva. E no início é proposto uma adaptação ao exercício, uma adaptação onde a pessoa vai conseguir assimilar os conteúdos da modalidade e aos poucos ela vai tendo uma progressão. Então, como profissional de educação física, eu digo que uma pessoa, quando me procura com problema de depressão, a minha maior preocupação não é o exercício, e sim o cuidado com a pessoa. É trazer bem-estar, é trazer mais leveza, é fazer com que ela consiga extravasar seus problemas, suas frustrações. Então, o foco do meu trabalho é esse. Então, é importante a pessoa procurar o profissional correto. Porque se procurar um profissional que queira simplesmente passar exercício, talvez ela tenha problema. Mas se o profissional for consciente e trabalhar da maneira correta, em qualquer fase do tratamento, eu acredito que ela pode fazer. Mesmo porque ela pode levar, se ela estiver fazendo uso de medicamento, ela pode levar para o profissional de educação física que vai estar atendendo, ele vai ver alguns efeitos colaterais, já estando ciente e, se possível, em conversa com o médico, ele vai conseguir fazer um trabalho realmente adequado. Isso, e falando um pouco mais, esclarecendo um pouco mais, do ponto de vista psiquiátrico, a gente sempre procura dar
ao paciente que inicia um tratamento, seja depressão ou outro, a percepção de que tem começo, meio e fim. Então, esse começo é um período onde o paciente está se adaptando ao uso da medicação e existe sempre aquela situação de pode ocorrer alguns efeitos colaterais. Então, ter o cuidado de, lógico, procurar já, se informar, ver o que gosta de fazer, não ficar parado, né? Viu? E aí sim, passando essa adaptação, realmente o auxílio, né, da atividade física vai ser muito importante. Bom, podemos passar para uma nova pergunta, que seria, existe alguma modalidade que a gente possa falar, isso é específico para isso, essa atividade é para isso, ou como é que é feita essa seleção? Como é que o paciente, porque às vezes ele vai chegar lá na academia e falar, eu quero fazer isso, né? Eu acho que para mim melhor é isso, me falaram que é. Como é que você consegue perceber isso? Como é que isso acontece? Muito bom, excelente pergunta. Bom, o ideal seria que a pessoa procurasse um profissional de educação física e conversasse com esse profissional para ver o que ele sugere. Porque cada pessoa ela tem as suas particularidades. Tem pessoas que vão preferir fazer uma atividade física individual, onde ela tem o contato apenas com o professor, onde ela pode conversar um pouco mais, se abrir, onde esse professor vai poder realmente conhecer muito melhor esse aluno. Porém, tem pessoas que são competitivas, então ela é estimulada pelo desafio. Então, às vezes, você ter algumas modalidades esportivas, pode ser que para determinadas pessoas funcione melhor. Assim como tem pessoas que não conseguem fazer atividade física sozinha. Elas precisam ter a interação social. Daí os jogos coletivos, jogos de cooperação, são muito indicados. Então, com relação à modalidade, depende muito da pessoa e do momento que ela está vivendo. Dependendo da fase do tratamento, às vezes ela precisa de uma atividade mais relaxante. Uma atividade feita em piscina, que traz essa sensação de leveza e bem-estar. Talvez um pilates, talvez um yoga. Dependendo da fase do tratamento, ela precisa de desafios, ela precisa superar metas e expectativas. Então, um jogo onde ela tem uma certa competição, uma competição saudável, também pode ser interessante. Então, eu digo que não existe uma fórmula mágica e um direcionamento específico. Depende da fase do tratamento e do estilo da pessoa. Bacana, Márcio. É muito bom essa... Serve até para a gente, né, que está aqui batendo esse papo a respeito disso, e a gente vai aprendendo também, né? Enfim, nós temos com esse tema hoje a percepção assim, estou deprimido. O que isso significa? Então, para a psiquiatria, estar deprimido é deixar de ter aquela vida onde eu sabia quem eu era. Eu sabia que era possível, eu sabia o quanto era bom viver daquela forma onde eu cuidava da casa, eu cuidava do meu trabalho, eu estudava, eu relacionava com meus amigos. E no quadro depressivo, a pessoa começa a não se reconhecer. E uma das formas que a gente tem, lógico, a terapia, o medicamento, mas nos meus atendimentos atuais, eu vejo de que eu só não consigo prescrever ali, mas já é uma abordagem aonde eu me ponho a fazer hoje de uma forma já constante. Ou seja, o que você acha? Vamos partir para uma atividade física também? Vamos começar uma volta no quarteirão, né? Vamos procurar a ajuda de um profissional específico para atividade física. Então, realmente, nós temos aí, espero, né, conseguir ter mostrado o quanto realmente essa relação, ter um transtorno, no caso hoje nós estamos falando aqui de depressão, o quanto é importante. Então eu agradeço muito a presença, mais uma vez, como meu convidado, é um prazer muito grande tê-lo aqui, e espero realmente poder contar novamente com nossos bate-papos aqui para poder esclarecer essa questão, atividade física e saúde mental. Eu que agradeço, Dr. Jairo, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. E a atividade física ela traz mais independência e autonomia, algo que essas pessoas precisam muito. E o fato de poder conversar com o médico, com o seu conhecimento, acho que tende a trazer muito conhecimento para a população.
população, coisa que a sociedade está carente hoje em dia. Agradeço e conte comigo sempre que precisar. Ótimo, obrigado. Bom, eu agradeço muito a audiência e espero poder contar com vocês no próximo tema que a gente vai divulgar em breve. Um abraço.